Paz do Senhor Jesus para a igreja. Deus abençoe os irmãos, os que estão cultuando pelas redes sociais. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tenho certeza de que Deus já falou conosco através desses louvores maravilhosos. Já falamos com o Senhor através das orações, ou a oração que foi feita como uma súplica ao Senhor. Tendo a certeza que a oração chegou ao trono de Deus nesta noite. Nós agora temos a missão de falar um pouco do amor de Deus, da sua palavra. Que Ele nos dê graça, nos dê amor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Podemos ler a partir do versículo 24 e do versículo de número 25. Deus abençoe os irmãos que estão presentes nesta noite. O Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está conosco. Vou deixar aqui assim. Os irmãos encontraram? Amém, Jesus. Vai dizer assim a palavra de Deus. Dizendo Paulo, não temas. Importante que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó homens, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Glória a Deus. Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor Deus, poderoso e eterno, entramos na Tua santa presença, Pai, mais uma oportunidade, a qual o Senhor nos permite, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, estarmos aqui, Pai, como Pai, servos do Senhor, orando a Ti, buscando Tua presença, e que nesta noite temos a responsabilidade de falar do Teu amor, da Tua palavra. Aos irmãos que estão presentes nesta noite, cultuando aqui na nave da igreja, ou aos que estão cultuando pela rede social, pela Eco TV, que Deus abençoe, Senhor, que esta palavra ultrapasse fronteiras, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu confesso que, pois não podem tomar os vossos assentos, eu confesso que esta palavra, ela ardeu no meu coração quando eu tive a responsabilidade de falar do amor de Cristo, e eu percebi que durante o culto, a palavra teve esse direcionamento, falando acerca de processos, lutas. Os irmãos que tiveram aqui as oportunidades e testemunharam, falaram das lutas, dos processos do Evangelho, que se Cristo passou por lutas, por que não passaremos? Ao louvor final que disse, chora Israel, porque Babilônia não é o teu lugar. Se você estiver na Babilônia, aguarde, porque para tudo há um tempo determinado. O decreto é de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo, algo confortou no meu coração sobre a palavra desta noite, que vai falar um pouco acerca das situações adversas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, nas mais diversas áreas, as tempestades e os processos que nós passamos. A verdade é que quando nós temos a oportunidade de servir a Deus e somos abençoados continuamente pelo Senhor, somos alegres, louvamos, engrandecemos e bendizemos o seu nome. Mas a verdade é que quando as lutas ou os processos recaem sobre as nossas vidas, parece que a nossa fé, ela fica pequena. É como se Deus, Ele não ouvisse mais a nossa oração. É como se Deus, às vezes, Ele falasse com o irmão da esquerda, com o irmão da direita, mas Ele não fala conosco, não falasse conosco. A grande realidade
iniciando aqui esta mensagem, é falando que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós, aonde nós menos esperamos. A mão de Deus está erguida para nos guardar, livrar e abençoar. E muitas vezes aquilo que nós falamos que seja uma luta e que seja uma tribulação, na verdade, é uma revelação de uma glória, de uma vitória que Deus prepara para cada um de nós, assim como preparou para todos aqueles que passaram pelos seus processos na palavra de Deus, mas que estavam debaixo da presença de Deus. Estes homens e mulheres puderam vivenciar milagres e dizer: Deus é verdadeiramente fiel, poderoso, bendito na terra dos viventes. A palavra que nós mensuramos aqui nesta noite, em Atos capítulo 27, eu vou ser um tanto rápido, ela vai falar acerca do apóstolo Paulo, quando ele volta para Jerusalém, e ali ele vai passar por um processo de juízo, ele vai passar por um processo de análise sobre a sua conduta, uma vez que a pregação do evangelho realmente estava incomodando a região. Então, Paulo, perante o rei Agripa, ele apela para César, porque ele tinha dupla cidadania, e ele vai ser julgado em Roma. Ele apela e ele vai ser julgado em Roma. Paulo, podemos dizer que era um grande servo de Deus, o apóstolo, o embaixador do evangelho, e ele, na verdade, passou por grandes processos, cadeias, prisões, passou por processos de chibatadas, como ele mesmo menciona na segunda epístola aos Coríntios, cada detalhe. Mas esta situação de Paulo é uma situação muito inusitada. Paulo, ele vai pedir para ser julgado em Roma, e ele é mandado para a Itália. O navio que Paulo está indo, o navio que Paulo está sobre esta missão de ser julgado, ele vai passar por um processo muito difícil, por um processo muito árduo, porque haverá uma grande tempestade, um vento chamado Euroaquilão, que vem da região nordeste do Mediterrâneo, e vai desestabilizar o navio. Paulo não está viajando em um cruzeiro em primeira classe, e Paulo não está viajando em um processo de turismo. Ele está indo como prisioneiro, talvez numa parte muito bem reservada dentro do navio, talvez não muito aconchegante, talvez não muito cômoda, ou talvez em uma situação bem adversa. A verdade é que mesmo diante dessa situação, Paulo é um grande homem de Deus e de muita intimidade com Deus. Quem está direcionando Davi, o grande capitão aqui, e tem certeza é um homem experiente, a sua equipe está direcionando muito bem, mas este vento vai soprar de uma maneira tão intensa sobre este navio, que vai dizer assim no versículo número 13 do capítulo 27, e soprando o vento brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta, ou seja, aquela região ali da Ásia. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. No versículo de número 18, andando nós agitados por uma veemente tempestade. E no terceiro dia, com as próprias mãos, as armações foram lançadas ao mar do navio. E no versículo 20, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvação. Aqueles homens estavam à deriva no mar. O mar estava tão agitado que aqueles homens já haviam perdido a esperança dentro de um navio. Talvez eles estavam pensando assim: olha, a minha meta era chegar em tal lugar, no ponto B, no ponto C, mas diante dessa grande adversidade, a esperança daqueles homens já não mais existia, nem mesmo o capitão, nem mesmo os mais experientes tinham o domínio daquela embarcação
que estava em uma situação muito adversa. Continuando aqui a palavra de Deus, no versículo 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, se pondo em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não a partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós sobre este navio. O navio se perderá, mas as vidas serão poupadas. Por quê? Porque no versículo 23, Paulo vai dizer com uma autoridade ímpar, vai dizer assim: porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo em intimidade, e disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Quem está pedindo para as pessoas que estão sem esperança terem ânimo, não é o capitão do navio, não são os homens que estão juntamente na condução do navio, é um prisioneiro. Mas este prisioneiro tem uma intimidade com o céu tão grande, que até mesmo no meio de uma tempestade, Deus lhe envia e aparece um anjo para Paulo e diga: se todos perderam a esperança, eu apareço para você e digo: tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Perceba no início desta mensagem que há algo extraordinário entre a diferença de quem vai servir a Deus e de quem não vai servir. A diferença entre quem tem intimidade com o céu e de quem talvez não tenha intimidade com o céu. Os homens perderam a esperança, mas Deus, sabendo da dificuldade, da adversidade, um anjo aparece e diz: Paulo, o capitão pode ter perdido a esperança, os prisioneiros podem ter perdido a esperança, os que estão na embarcação podem ter perdido a esperança, mas eu apareço para você e diga: não perca a esperança, porque eu sou o teu alicerce. Não perca a esperança, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua habitação. São nos momentos de grande adversidade, são nos momentos de grandes lutas espirituais que Deus soa, ecoa com a voz, dizendo: tenha bom ânimo. Quando Josué teve a árdua missão de substituir Moisés, Deus vai falar assim para ele: filho meu, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Por quê? Porque quem cuida de você é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está com você nesta batalha é o grande Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós vemos a um culto como hoje, ainda que passando processos e dificuldades, e vamos dizer assim: glórias ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Se tem tempestade, Deus envia anjo. Se tem luta, Deus fala conosco: não temas, e eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. A minha e a tua esperança está em Deus, em Deus. Os homens daquela embarcação perderam a esperança, mas Paulo tinha convicção do Deus que ele servia. Alguém olha e fala assim: rapaz, você não está entendendo. Se nem o capitão do navio sabe o que fazer, mas eu faço aqui uma conjectura, como se Paulo disse: se Deus falou comigo, não importa o que o capitão pensa, o que importa é o que meu Deus vai fazer sobre este lugar. Paulo estava dizendo assim: eu poderia morrer igual vocês, eu sou homem igual vocês, mas se o Senhor apareceu para mim e disse para ter bom ânimo, eu já tenho a minha vitória decretada pelo poder do nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Confiança no meio da luta, confiança no meio da tempestade. Quando passamos por lutas
que abalam a nossa fé, quando passamos por tempestades que abalam a nossa fé, Deus é capaz de falar até mesmo na boca de uma criança: não temas, porque eu sou contigo. E Deus está falando aqui para alguém nesta noite. Talvez a tempestade está batendo forte, talvez até a esperança já está se acabando, mas Deus está bradando nesta casa de oração, dizendo: não temas, tenha bom ânimo, o navio vai se perder, mas as vidas se salvarão. Ordenança, decreto de Deus, palavra de Deus não cai por terra. Palavra de Deus não é soprada com o vento e desaparece. Ele é fiel para cumprir e velar pela sua palavra. Se você tem promessa de Deus, se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, somente glorifique a este Deus. E o vento que está na embarcação da sua vida, Deus manda dizer hoje: eu estou com você. Eita, lacebe, tchou, rebas. O anjo disse: Paulo, é importante que sejas apresentado a César. Deus tinha um projeto com Paulo em Roma, então o navio não ia naufragar. Por quê? Porque Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de comunhão. Deus é Deus de intimidade. Sabe por que muitos processos nós passamos na nossa jornada cristã e estamos de pé aqui hoje na casa do Senhor glorificando o nome dEle? É porque Ele ainda acalma a tempestade, é porque Ele ainda acalma vento, é porque Ele ainda dá livramento, é porque Ele ainda livra, abençoa, provê, cura, transforma, regenera e diz: ei, se você está de pé, é porque eu estou com você até o dia de hoje. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. A presença de Deus está sobre este lugar. Hoje é uma noite de renovo, irmãos. Hoje é uma noite de restauração na casa do Senhor. Talvez a luta está tentando afligir a tua alma, talvez até mesmo sem força, mas Deus está dizendo: tem bom ânimo, porque eu estou com você no meio da tempestade. Tempestade é algo que nos aflige. Tempestade é algo que nos machuca. Quando nós vamos ler aqui, depois vocês podem ler em casa, Atos capítulo 28, eles vão para uma ilha chamada Malta, e de fato, nenhuma vida se perde, todas as vidas são salvas. Paulo fica ali 3 meses fazendo a obra de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É que quando nós depositamos a nossa fé em Deus, pode até ter o naufrágio, pode até ter a dor da alma, mas ainda permanecemos de pé, porque o nosso Redentor, Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. Creia no amanhã. Paulo vai passar 3 meses em Malta, e quando ele vai acender ali uma fogueira, vai pegar os gravetos, uma víbora vai morder Paulo. Víbora é um animal peçonhento. E alguns vão dizer assim: olha, esse rapaz aí deve ter muita culpa com Deus. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam: certamente este homem é homicida, escapando do mar, a justiça divina não o deixa viver. Mas Paulo tinha um alvo. Qual era o alvo de Paulo? Cristo. Passou pelo naufrágio, o alvo é Cristo. A víbora está pendurada em sua mão, mas o alvo é Cristo. Não tinha Instituto Butantan, mas tinha o Instituto do Céu. Não tinha um hospital ali com um soro ali que tratasse aquela peçonha, mas tinha o soro do céu que curava a alma de Paulo e dizia: rapaz, pode passar o que você for passar, eu estarei com você.
Então, ele vai pegar, sacudir a víbora e joga no fogo. Ela cai. E eles perceberam ali, aguardando Paulo perecer, e Paulo não perece. E ali se assombram de ver que verdadeiramente havia algo diferente naquele homem, porque ele era o mesmo que disse que o navio não afundaria. Ele disse com propriedade, uma vez que os homens perderam a esperança, mas ele tinha uma convicção. Agora a víbora, que talvez era para tirar a sua vida, não tira. Quem é este homem? É Paulo. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Não perca o seu alvo. As tempestades e os processos que nós passamos em nossa vida, elas vão desenvolver em nós relacionamento com Deus. Elas vão nos aproximar de Deus. Por quê, pastor Alberi? Porque quando tudo está bem, sentimos um poder dentro de nós, sentimos uma fortaleza dentro de nós. Mas quando o barco balança, nós aprendemos a viver na dependência de Deus, a viver debaixo da mão potente do Senhor. E aí vamos dizer assim, que Ele cresça e eu diminua, Ele seja o Senhor sobre a minha vida, porque enquanto eu estiver fazendo, eu posso perecer, enquanto eu estiver navegando, eu posso naufragar, mas se Deus estiver comigo, a víbora não vai me parar, o naufrágio não vai me parar, porque Deus é o Deus de aliança. Ei, eu vou falar algo importante para você nessa noite. Deus estabeleceu uma aliança sobre a sua vida, Deus estabeleceu uma aliança sobre a sua família, uma aliança sobre o seu ministério. Tentaram apagar a aliança, quebrar, romper, mas Deus está bradando nesta noite: eu sou Deus de aliança, eu sou Deus de projeto, eu sou Deus de propósito. Nada vai parar o projeto de Deus sobre a tua vida, porque se Ele estabeleceu, é Ele quem vela para cumprir. A glória será dele, não será sua. Por quê? Porque se depender de mim e de você, na primeira luta a gente para, na primeira luta a gente desiste, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, para sempre, para sempre. Oh, glória a Deus! Permanece para sempre, permanece para sempre. Há momentos que Deus parece que desorganiza o meio. Há momentos que Deus parece que Ele tira algo da ordem. E parecemos estar confusos. Quando vamos para Ezequiel, capítulo 37, nós temos uma passagem muito forte. Porque Ezequiel ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão de um vale de ossos. A gente sabe que Ezequiel profetizou durante o período do cativeiro. Ele é posterior ao profeta Jeremias. E Ezequiel está profetizando, exercendo um ministério de profeta. No capítulo 37, Deus convida Ezequiel e fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ossos, irmãos, não simbolizam vida. Osso simboliza morte. Osso não representa vida. Se nós pegarmos e vermos as condições, os procedimentos que são feitos em cemitérios, quando após um período o osso ou os ossos são retirados, colocados em uma urna, osso representa a morte. Ezequiel ainda vai dizer assim no versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e os ossos não estavam secos. A Bíblia vai dizer aqui na tradução, sequíssimos, e ali, ressequidos. Deus está fazendo aqui uma analogia ao vale de ossos, à nação de Israel. Naquele momento do cativeiro, Israel estava sem vida,
porque pelo processo que estava passando de dor na Babilônia, os ossos estavam sequíssimos. Mas tinha algo, pastor Colares, que me chama a atenção no versículo de número 2. A Bíblia vai dizer: e me fez andar ao redor. Ele não pisa nos ossos, porque os ossos tinham um dono. Ele passa ao redor. Vai representar a nação de Israel no cativeiro, sem brilho, sem luz, sem vida, sem expectativa. Alguém vai dizer assim: aonde está o Deus de Israel? Mas Deus revelara ao profeta o grande mistério que iria fazer com a nação. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Ele não pisa nos ossos, porque os ossos tinham dono. É como se falasse: Ezequiel, você vai andar ao redor do vale, mas não vai pisar em nenhum osso, porque esses ossos terão vida. Podem estar muito secos, mas terão vida. E no versículo número 3, ele vai perguntar assim: podem esses ossos reviver? E ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Deus está desenvolvendo e vendo a fé do profeta. Talvez se um de nós tivéssemos uma visão como essa, falaria: Senhor, já são ossos, estão sequíssimos, não há mais nenhuma possibilidade. Mas o profeta sabia do Deus que ele servia. Ele sabia da grandeza de Deus, jamais duvidaria do poder de Deus. Então ele vira e fala assim: Senhor, se vem do Senhor, tu o sabes. Então disse-me: profetiza sobre estes ossos. E ouvi a palavra do Senhor: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E no versículo 6: e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sou o Senhor. Foi como foi cantado aqui hoje: Israel, Babilônia não é o teu lugar. Oh glória, oh glória. Então Israel, tomado pelo Espírito, profetizou, e houve um ruído enquanto ele profetizava, e eis que fez um reboliço. Reboliço aqui vai significar uma desordem, e os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito ainda. E ele me disse: profetiza o Espírito. E disse: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos o Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. O sopro de Deus aqui era para dar vida, é o sopro de vida. E profetizei, e ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e se buscaram em pé, e o exército grande em extremo. Veja, irmãos, a palavra de Deus está fazendo aqui uma menção de uma visão de um profeta. Ele viu ossos sequíssimos. A primeira pergunta que Deus faz é: estes ossos podem reviver? E ele disse: sim, Senhor, tu o sabes, porque se tu decreta no céu, acontece na terra. O osso pode estar sem uma molécula de água, pode não haver espírito, nem nervo e nem carne, mas se houver um decreto do céu, haverá vida novamente. Se haverá um decreto do céu, haverá restauração. Se houver um decreto do céu, haverá novidade de vida. Se houver um decreto do céu, a vitória já vai ser decretada pelo nome de Jesus. Intimidade com Deus. O profeta viu a nação na Babilônia, mas ele sabia: se Deus decretar, Ele é o Deus que tira do cativeiro, assim como fez com o Egito. Se Deus decretar, assim como o povo saiu do Egito, vai sair da Babilônia. Sabe o que Deus está falando aqui? Você pode estar até mesmo em um cativeiro, mas o cativeiro não lhe pertence, porque você é propriedade exclusiva de Deus.
de Deus. Se tem processo na tua vida, vai ter sopro para trazer vida espiritual para você, vai ter sopro que vai trazer restauração sobre a sua vida. Haverá dias melhores, diz o Senhor. Toma posse desta palavra, desta noite. Haverá dias melhores. Há uma mensagem profética nesta noite para a sua vida. Deus é Deus de restauração, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Deus que não perde o controle. Ele é o Deus que está no trono de glória. Ele é o Deus poderoso. Não valorize o processo, não valorize o problema. Valorize a presença de Deus sobre a tua vida. Valorize o Espírito Santo que habita em você e que intercede com gemidos inexprimíveis. Valorize a graça do Senhor. Como disse para Paulo, rapaz, tu não está entendendo. Você pode estar apanhando, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando achamos que não dá mais que o Senhor aparece para nós. É quando achamos que não tem mais escapatória que o Senhor aparece para nós. Na visão do profeta, em Ezequiel capítulo 37, muitos poderiam dizer, acabou. Mas Deus disse, não, porque o decreto ainda é meu. Ezequiel profetiza, porque através da tua palavra, Israel vai voltar a viver, Israel vai sair do cativeiro. Profetiza, Ezequiel, porque através de ti, eu decretarei vitória para o meu povo. Sabe o que Deus está falando aqui? Busque a presença de Deus na adversidade. Busque a graça de Deus na adversidade. O vale é de ossos, mas o que está no vale é propriedade de Deus. Eu vou entregar algo para você nesta noite. Você é propriedade de Deus. Eu acho que alguém não entendeu. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. O inimigo não lhe toca, porque até para fazer isso tem que ter autorização de Deus. Descansa no Senhor. Descansa no teu Deus nesta noite. Busque a presença de Deus em oração. Busque a presença de Deus na meditação das sagradas escrituras. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão olhando e se esquecendo do poder que a palavra tem. Ela é viva, ela é eficaz. Ela traz vida ao que está morto, restaura o que está caído, liberta o que está aprisionado e tira do cativeiro a quem está preso. É o poder da palavra de Deus. Que nesta noite nós possamos guardar estas palavras maravilhosas. E aqui o versículo número 12. Ainda em Ezequiel 37, ele vai dizer assim: portanto profetiza, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das sepulturas, ó povo meu, e vos tirarei para a terra de Israel. Decreto de Deus, não somente trazer vida, mas tirar do cativeiro. Não somente trazer vida, mas continuar na Babilônia. Vocês voltarão para a terra que eu vos dei, que eu vos abençoei. E ele vai dizer assim no versículo número 13, olha que coisa linda, meus irmãos: e sabereis que eu sou o Senhor. Eu
Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. E vai dizer assim: e porei em vós, olha só, irmãos, restauração. Versículo 14. Espírito com letra maiúscula. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e saberei que eu, o Senhor, disse isto. É Deus dizendo, para confirmar que sou Deus falando: eu vos tirarei do cativeiro e vos levarei a Israel e vos porei o meu espírito. Restauração, renovo de Deus, graça de Deus. Salmos de número 126, Salmos dos degraus, quando eles iam peregrinando para as 3 festas, eles iam entoando no meio da peregrinação para Jerusalém. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, cheio da vida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, quer dizer, os seus molhos, fartura, colheita. Tudo que você faz na presença de Deus não é em vão. A lágrima que você derrama, a oração que você faz ao Senhor, a súplica que você faz a Deus, nada é em vão. É Deus que diz: sou Deus de resposta, sou Deus que fala, sou Deus que brada, sou eu quem faço, diz o Senhor. Salmo 127, aí vai a restauração. Saiu do cativeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Deus que restaura é o Deus que quer a manutenção da aliança. O povo volta do cativeiro e vai reconstruir. Aí tem a história, Esdras, Neemias. E o que eu aprendo aqui? Colocar Deus à frente. Coloque Deus à frente na tua vida, e você será bem sucedido. E quando eu falo bem sucedido, não estou falando financeiramente, é uma questão financeira. O bem sucedido aqui é: os teus planos terão êxito. O plano que o Senhor estabeleceu terá êxito, porque você colocou Deus à frente na tua vida. Coloque-se em pé nesta noite, vamos elevar a Deus uma oração. E eu encerro esta palavra nesta noite, mas que você possa sair daqui tomando posse desta palavra. Deus está restaurando vidas nesta noite. Na rede social, Deus está visitando famílias agora. Deus está restaurando projetos agora. Deus está restituindo sonhos. Deus está trazendo à memória processos que você passou e dizendo: olha, vai haver novidade. No meio desta tempestade vai ter novidade. Você vai contar o que Deus fez. Por quê, pastor? Porque Ele ainda é o que sopra sobre o vale. Ele ainda é o que acalma a tempestade. Ele ainda é o que acalma os ventos. Ele ainda é Deus de propósito sobre a tua vida.